pessoal. Então, a gente vai dar continuidade, né, ao estudo dos polinômios, da geometria analítica. Então, essa semana nós vamos concluir o conteúdo, né, com equações polinomiais, certo? Vamos dar continuidade aí ao conteúdo. Essa semana é a última semana de aula. Então, vamos lá, né? Então, o objetivo da aula de hoje é determinar o grau de uma equação polinomial e obter raízes de uma equação do terceiro grau, conhecendo uma delas. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Então, pessoal, na aula passada nós já falamos, né, do número de raízes de uma equação. Então, a resolução de equações é uma atividade cotidiana. Então, intuitivamente, a gente resolve equações, né, em nosso dia a dia e nem nos damos conta disso. Então, por exemplo, ao fazer o seguinte questionamento: a que horas deverei levantar para ir à escola de forma que não chegue atrasada? Quando obtemos essa resposta, na verdade, nós acabamos de resolver uma equação onde a incógnita é o tempo. Então, essas questões cotidianas, elas sempre instigaram matemáticos de todas as épocas na busca de soluções e métodos de resoluções de equações. Então, uma equação polinomial é caracterizada por ter um polinômio igualado a zero. Isso a gente viu na aula passada, né? Ou seja, toda expressão do tipo p de x é igual a zero é uma equação polinomial, onde esse p de x é um polinômio, né? Como a gente pode ver aqui, ó. E aqui a forma do nosso polinômio p de x é essa forma aqui, né? an de xn mais an menos 1 de xn elevado a n menos 1 mais... E assim até o a0 vezes x elevado a zero. Isso aqui, igualado a zero, a gente tem que é uma equação polinomial. Então, o método de resolução para uma equação polinomial depende do seu grau. Então, quanto maior for o grau de uma equação, maior vai ser a dificuldade em resolvê-la. Então, nós vimos, né, na aula passada também que, pelo teorema fundamental da álgebra, então, uma consequência desse teorema é que uma equação tem sempre tantas raízes quanto for o seu grau. Ou seja, a equação do primeiro grau, ela tem uma raiz. A equação do segundo grau, ela vai ter duas raízes. A equação do terceiro grau, três raízes. A equação do quarto grau, quatro raízes. Então, o grau vai ser sempre igual ao número de raízes. Isso que nos dá uma consequência do teorema fundamental da álgebra, certo? Se for uma equação do quinto grau, então vai ter 5 raízes e assim sucessivamente. Então, toda equação, ela tem as suas raízes, né? Que são a gente chama também de conjunto solução, ou conjunto verdade da equação. Então, chama-se conjunto solução ou conjunto verdade da equação f de x igual a g de x em os números aqui em números complexos, né? O conjunto S, cujos elementos são as raízes complexas da equação, né? Então, a gente tem um exemplo aí, ó. Por exemplo, o conjunto de solução dessa equação aqui, x à terceira mais x ao quadrado menos x menos 1 igual a 3x ao quadrado menos 3, o conjunto de solução é igual a 1, 2, menos 1. Então, a gente fala também de multiplicidade de uma raiz de uma equação, né? Mas o que é a multiplicidade de uma raiz? Então, vamos observar aqui esse polinômio. Esse polinômio aqui, ele está na forma fatorada, né? Então, o polinômio p de x igual a isso aqui, né? 8 vezes x mais 4 vezes x menos 7 vezes x menos 5 vezes x menos 4 vezes x menos 7 vezes x mais 4. Então, vamos lá. P de x é o produto de uma constante 8,
certo? Por 6 fatores, né? Do primeiro grau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um produto aqui 8 vezes todos esses fatores, esses 6 fatores, do primeiro grau. Então, ele é de sexto grau, né? Como tem 6 aqui fatores, então é de sexto grau. Suas raízes são menos 4, né? A gente viu também na aula passada. X mais 4, então aqui seria x menos menos 4. Então, x menos 4. Então, isso aqui vai me dar x. Vai me dar aqui a primeira raiz, né? Menos 4. X menos 7. Então, a raiz aqui, no caso, é 7. X menos 5, a raiz é 5. X mais 4, menos 4. X menos 7, a raiz é 7. E x aqui mais 4 vai ser menos 4. A gente pode ver que está se repetindo aqui, né? O x mais 4 tem aqui e aqui. E x menos 7 também, né? Tem duas vezes, aqui e aqui. Então, vamos observar. Menos 4 vai ser a raiz tripla ou de multiplicidade 3. Por quê? Porque menos 4 está se repetindo aí 3 vezes. Né? Aqui, ó, menos 4 e menos 4. Menos 4 é raiz dessa equação aqui, desse polinômio, né? 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Está se repetindo 3 vezes. Então, a gente diz que menos 4 é raiz tripla ou de multiplicidade 3. Por quê? Porque menos 4 aparece 3 vezes como raiz desse, no caso aí, desse polinômio. 7 é raiz dupla ou de multiplicidade 2. Por quê? Porque o 7, ó, ele está aparecendo aqui 2 vezes. 5 é raiz simples ou de multiplicidade 1. Né? Por quê? Porque o 5 só aparece aqui, ó, uma vez. Então, ele é, a gente diz que é uma raiz simples, ou de multiplicidade 1, que só aparece uma vez. Então, a gente pode fazer isso dessa seguinte forma, né? Repete o 8 aqui, então o x mais 4 está se repetindo aqui 3 vezes. Então, a gente pode dizer, isso aqui é a mesma coisa que x mais 4 elevado à terceira, né? Tá se repetindo 3 vezes aqui, multiplicando 3 vezes. Vezes o x menos 7 tá multiplicando aqui 1, 2 vezes. Então, x menos 7 vezes x menos 7 é a mesma coisa que x menos 7 ao quadrado. E o x menos 5 apenas uma vez, né? Então, a gente repete x menos 5. Então, essa aqui é outra forma de reescrever esse polinômio. Então, um exemplo. Em P de x igual a menos 3 vezes x mais 1 elevado à sexta, vezes x menos 3 elevado ao quadrado, vezes 3x mais 2, indicar as raízes e a multiplicidade de cada uma delas. Então, vamos lá. Para a gente indicar as raízes do jeito que está aqui, né, na forma fatorada, a gente tem que x mais 1 elevado a 6 é igual a 0, né? Porque isso aqui a gente vai igualar a 0. Se x mais 1 elevado a 6 é igual a 0, então a raiz disso aqui é menos 1 e a multiplicidade vai ser 6. Por quê? Porque a gente sabe que isso daqui elevado a 6 está se repetindo 6 vezes. Então, a raiz menos 1 está sendo repetida aí 6 vezes. Então, ela tem multiplicidade 6. X menos 3 elevado ao quadrado igual a 0. Então, a gente tem que a raiz é 3 e a multiplicidade é 2. Porque x menos 3 elevado ao quadrado quer dizer que está se repetindo aqui 2 vezes. 3x mais 2 igual a 0. Então, a raiz aqui no caso, né? A gente vai encontrar o x. A raiz aqui no caso vai ser menos 2 dividido por 3. E, como só aparece uma vez, tem multiplicidade 1.
Agora a gente vai falar de resolução das equações. Então, no ensino fundamental, né, a gente aprende, né, nós aprendemos métodos algébricos simples para a resolução de equações do primeiro e segundo grau. E do primeiro grau, como é que a gente faz para encontrar o x? Para resolver essa equação, né, encontrar as raízes. A gente isola o x e aí a gente consegue encontrar a raiz. Do segundo grau, a gente utiliza muito a fórmula de Bhaskara, né? Então, isso aí a gente já viu. Então, a resolução de equações do terceiro grau ou de grau superior é um pouquinho mais complicada. Então, em geral, são necessárias informações adicionais que permitem a obtenção de suas raízes. Então, existem algumas regras especiais que ajudam a identificar raízes de uma equação. Nós vamos ver como a gente consegue resolver as equações do terceiro grau conhecendo uma de suas raízes. Então, resolver uma equação terceiro grau quer dizer que a gente vai encontrar suas raízes, ou os zeros da equação, né? A gente pode chamar assim também. Que são os valores de x que tornam a igualdade verdadeira. Então, se uma equação algébrica de coeficientes inteiros admite uma raiz inteira e não nula, então essa raiz é um divisor positivo ou negativo do termo independente. E o que quer dizer isso? A gente tem essa equação aqui. X à terceira menos 3x mais 2 igual a zero. Então, se a gente observar aqui o termo independente dessa equação, quem é o termo independente? O 2, né? O 2 que está aqui sozinho. Então, nós temos, quem são os divisores de 2? 1, menos 1, 2 e menos 2. Então, um desses aqui é garantido que vai ser raiz dessa equação. Pelo menos um desses aqui, né? Então, se nós substituirmos os divisores aqui nessa equação, a gente vai encontrar que as raízes da equação é 1, 1 e menos 2. Então, nesse caso, x igual a 1, né? Quando a raiz é 1, tem multiplicidade 2. Por quê? Porque o 1 aqui, ó, duas vezes. Então, o 1 tem multiplicidade 2. X igual a menos 2 aqui, quando a raiz é menos 2. Tem multiplicidade 1, né? E ela é raiz aqui, ó, só aparece uma vez. Então, um exemplo. Uma das raízes da equação polinomial x à terceira mais 2x ao quadrado menos 7x menos 2 igual a zero é 2. Então, uma das raízes dessa equação é 2. O produto das outras raízes é... Bom, agora a gente vai ter que encontrar quem são as outras raízes. Então, eu tenho uma raiz, ele me deu aqui que uma raiz dessa equação é 2. Então, como é que a gente faz para encontrar as outras duas raízes? Então, pessoal, a gente vai utilizar o método, né? Como é que eu faço para saber? Para fazer aqui, ó. Como uma das raízes é 2, ou seja, x é igual a 2, certo? A gente tem que um x aqui vai ser igual a 2. Então, vamos reescrever na forma de binômio. Olha só, na forma de binômio, a gente já sabe, né? Isso aqui que a gente viu nas aulas aí passadas. Então, para a gente reescrever x igual a 2 na forma de binômio x menos a, como é que vai ficar, né? Vamos ter x menos 2, né? A gente passar o 2 para aqui, ó, para o lado direito, para o lado esquerdo, vai ficar x menos 2. Então, a gente vai dividir o polinômio x à terceira por esse binômio que a gente achou aqui com a raiz, né? Se a gente tem isso aqui, não quer dizer que o 2 é a raiz. Então, a gente vai pegar esse polinômio aqui de terceiro grau e vai dividir por esse aqui. Por quê? Porque a gente já sabe uma das raízes. Se uma das raízes é 2, então a gente pode fazer isso aqui, certo? Então, dessa forma, quando a gente dividir aqui esse polinômio de grau 3 por x menos 2, a gente vai obter uma equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau, a gente sabe resolver, certo? A gente pode resolver pela fórmula de Bhaskara.
Então, a gente sabe resolver a equação de segundo grau. A gente não sabe ainda resolver a equação do terceiro grau. Por isso que a gente faz esse método para ficar bem mais fácil. Então, a gente vai pegar essa equação, né? Esse polinômio aqui, e vai dividir por esse binômio, onde esse binômio aqui é formado com uma das raízes. Então, como é um polinômio aqui por um binômio, a gente vai utilizar o método de Biot-Ruffin, que a gente já viu também. Como é que a gente faz? Pega a raiz aqui do binômio, quem é 2, né? Que, consequentemente, é raiz também da equação aqui, né? Que é raiz da equação. Coloco lá. Aí, vou pegar os coeficientes aqui do polinômio, né? Desse polinômio aqui. Então, o primeiro é 1, 2, menos 7 e menos 2. O menos 2 eu vou colocar ele aqui separado, mas tem livro que a gente acha com ele aqui, né? Junto, sem essa barra aqui. Não tem problema, certo? É a mesma coisa. Eu coloco aqui só para não confundir. Então, aí como é que a gente faz? A gente pega o 1, que é o primeiro coeficiente, e repete embaixo. Aí agora a gente vai fazer 1 vezes a raiz, né? 1 vezes 2, mais, agora a gente vai somar o próximo aqui. 1 vezes 2, mais 2 vai dar 4. 4 vezes 2, mais menos 7, então vai ficar 4 vezes 2, 8. Mais menos 7, menos 7. Então, vamos obter 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Então, aqui nós obtemos. Ó. Por que foi 0 aqui o resto? Né? Quer dizer que esse binômio aqui é divisível por esse polinômio aqui. Por quê? Porque o menos 2 é raiz do polinômio, certo? Por isso que deu aqui 0. Então, assim temos uma equação de segundo grau, né? Quando a gente pega esses coeficientes aqui, não formou uma nova equação. Quando a gente faz a divisão, não forma um novo polinômio, sendo de grau menor. Então, vai ser, se aqui é x a terceira, então o novo polinômio que vai se formar quando a gente fizer a divisão vai ser de grau 2, né? Então, assim a gente vai ter uma equação de segundo grau aqui, né? Onde o primeiro coeficiente é 1, então vai ficar x ao quadrado, mais o segundo aqui é 4, mais 4x, e o termo independente aqui vai ser 1, mais 1, igual a 0. Então, a gente formou uma equação do segundo grau. Agora, a gente vai resolver essa equação, e quando a gente resolver, a gente vai obter as outras duas raízes que faltam. Então, para a gente encontrar as raízes, a gente vai achar primeiro aqui quem é A, né? A é 1, B é 4, C é 1. Então, fazendo aqui pela fórmula de Bhaskara, né? Vamos achar primeiro o delta, depois a gente encontra o x. Então, e como é uma equação de segundo grau, nós vamos obter duas raízes. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, né? 4 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Então, delta vai ser 16 menos 4, delta vai ser 12. Então, agora, calculando aqui o x, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, vai ser x menos 4, mais ou menos raiz de 12 sobre 2 vezes 1. Então, x a gente tem que é isso aqui, né? Menos 4, mais ou menos. Raiz de 12, a gente pode reescrever, né? Sendo 2 raiz de 3. Certo? Dividido por 2. Então, o x' ou x1 vai ser igual a menos 4 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Então, quando a gente fizer aqui essa simplificação aqui, a gente vai obter menos 2 mais raiz de 3. Então, aqui já é uma raiz. A segunda raiz, menos 4 menos 2 raiz de 3 sobre 2, vai ser menos 2 menos raiz de 3. Então, ele perguntou lá na pergunta, né, o produto das outras duas raízes, quanto é que dá. Então, o produto
da primeira raiz aqui, vezes essa segunda raiz, vai ser 1, certo? E a multiplicidade dessas raízes, ó. Qual é a multiplicidade? A multiplicidade vai ser dessa aqui, menos 2 mais raiz de 3. 1. E menos 2 menos raiz de 3. Multiplicidade 1. Certo? E de 2, 1. Então, as raízes desse polinômio vai ser 2, menos 2 mais raiz de 3, menos 2 menos raiz de 3. Pronto, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês consigam compreender. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, certo? Pelo WhatsApp. E bons estudos!